Nélio José. Professor, boa tarde, tudo bem? Antes de falar sobre o jogo amanhã, assim, o Atlético está em fase de receber 3 jogadores, né? Um já está regularizado, que é o Churin. E assim, até dia 12, que é o prazo da janela, o senhor está esperando chegar mais alguém? Essa é uma pergunta que me chega muito de torcedor. E o Churin está pronto para estrear amanhã, já que os outros parece que não serão regularizados? Boa tarde. Boa tarde, né? Vamos lá. O Churin, sim, tá regularizado, vinha participando dos jogos do Grêmio, né? Então, está apto a ir para o jogo. Assim como o Noga, de burocracia de documento também já está apto, mas tem a questão contratual, né, com o Flamengo. É um atleta que tem seus direitos que pertence ao Flamengo, então, por isso, não estará presente na partida de amanhã. O Edson ainda esperando essa questão burocrática também de documentações, então, fisicamente já está bem, é só esperar essa questão dele mesmo de documentações. Quanto à questão da janela, que se encerra dia 12, internamente a gente tem conversado, a gente sabe, já falamos em algumas outras oportunidades, o próprio presidente também, da necessidade, né, de trazer atletas pontuais para que a gente possa enfrentar essa jornada, essa maratona que teremos nessa temporada de 22, né? Um ano que ficou mais curto e o Atlético irá disputar ainda mais 5 jogos, no mínimo, da Copa Sul-Americana, mais 2, no mínimo, da Copa do Brasil e 38 rodadas. Estamos falando aí de 45 jogos, então você precisa, num espaço menor de tempo, tem deslocamento, tem viagem, tem desgaste de atletas. Então, você precisa, para enfrentar essas competições, de um elenco ali que te dê condições de fazer algumas variações dentro dessas próprias competições para que você continue sempre conseguindo os objetivos do clube. Estamos no mercado, a gente está no mercado, a gente sabe que não está tão fácil, está muito inflacionado também. Então, se tiver alguma oportunidade de negócio, algo pontual, tenho certeza que o presidente irá trazer para poder estar agregando e reforçando a nossa equipe. Humberto, boa tarde. A gente sempre fala de questão emocional, né? Você mesmo já falou em diversas coletivas a importância da questão emocional. E a gente viu hoje, lá no Rio de Janeiro, muitos protestos até exagerados, né? Chegando a partes físicas lá no Flamengo. De que forma o Atlético pode aproveitar essa pressão que vive hoje o Flamengo? Olha, primeiro é um fato lamentável, isso tem sido recorrente. Precisamos, de fato, tomar atitudes. Quando eu falo precisamos, todos envolvidos. As questões aí de polícia mesmo, de Ministério Público, treinadores, atletas, presidentes de clubes, porque já está muito próximo. Já teve questão do Bahia, que quase cega o goleiro. Teve atentado ao time do São Paulo, outra oportunidade. Se a gente for aqui buscar, menos de um ano, esses absurdos, né? Então, ali são pais de família, profissionais. A questão agora do Corinthians também, a ameaça. Então, isso aí tem se tornado perigoso e nós precisamos ter um parecer, uma atitude para que possa dar segurança para todos os envolvidos, né, os profissionais envolvidos, porque senão já vai ter uma tragédia aí. Infelizmente, no nosso país, só toma atitude quando há uma tragédia, não faz nada preventivo. Então, acho que chegou o momento de tomar uma decisão, ter uma atitude para que isso não venha a ocorrer. Aí volta aquela situação que eu fui perguntado antes do jogo do Goiás, a questão são algumas questões que a gente não tem como controlar, né? A gente não vive o dia a dia de lá, a gente não tem o contato de fato com os atletas. A gente sabe que cada ser humano ele age e reage de certa forma em determinadas situações. Tem aqueles que vão ficar mais acuados, tem aqueles que vão saber lidar com essa questão, mesmo, ao meu ver, lamentável. E nós temos que focar naquilo que a gente tem estudado do adversário. Um adversário com muita qualidade, tem me chamado a atenção a intensidade que está jogando, principalmente quando sobe suas linhas para pressionar o adversário.
Então, é um adversário que vai exigir muito da gente, tanto na hora que a gente tiver a bola para poder jogar, para fazer as nossas conexões, em virtude disso que eles têm feito, certo? Tem me chamado muita atenção. E a qualidade técnica, quando eles têm a bola, isso aí não precisa a gente estar aqui mencionando. São vários atletas com capacidade de decisão. Tem várias situações, jogo curto, jogo longo, transição rápida, jogo posicional. Então, vai exigir da gente um nível de concentração muito alto para que a gente possa cumprir o nosso plano tático, a nossa estratégia de jogo. Na questão defensiva, para que a gente possa assim tirar essa bola. É um time que gosta de jogar, então nós precisamos gerar desconforto para eles, para ter essa bola, e quando nós tivermos a bola, ter um entendimento, saber o que fazer com ela também, para gerar esse desequilíbrio, para que assim a gente consiga o nosso objetivo, que é vencê-los. Boa tarde, Humberto. O Atlético vem de 2 bons resultados, né? 2 vitórias contra o Flamengo, jogando em Goiânia. Teve aquela vitória de 2020, que você tem 4 jogadores dentro do seu elenco hoje. Teve a vitória na última rodada da Série A do ano passado também, que aí já é um número maior de atletas. Como fazer para o Atlético manter essa sequência de bons resultados contra o Flamengo jogando em casa? Bons números, isso traz confiança, mas a gente sabe que o contexto ele é diferente, né? Claro que a história ela é escrita com fatos, né? Então, assim como a gente já enfrentou em outros locais, situações adversas, e a gente foi lá e conseguimos, né, a marca. Tanto o último jogo em casa da Sul-Americana, que foi a nossa primeira vitória internacional, jogando dentro do Ascioli. A gente não tinha isso, o clube não tinha essa marca ainda. A gente foi lá e conseguiu. Então, é um novo cenário, um novo contexto. Nós, de fato, precisamos levar para campo aquilo que a gente tem criado como estratégia. Como a gente tem se preparado para esse jogo, sabendo que é um jogo gigante, os olhares estarão voltados para essa partida. O nosso torcedor já esgotou a compra aí de ingresso, a capacidade, então tem nos apoiado, tem nos incentivado. Então a expectativa é que a gente possa ir para campo e fazer o nosso melhor jogo. A única certeza que a gente tem, para a gente conseguir a vitória, nós precisamos levar para campo, de fato, a nossa melhor versão, o nosso melhor jogo. Nós precisamos jogar melhor de tudo que aquilo que a gente fez até agora, para que a gente consiga vencer um oponente desse tamanho. Ô, Xará, tá vindo aí um time com um poderio muito grande ofensivo, né? Quanto que você tem, às vezes, problemas ali no sistema defensivo. O que você pretende preparar para poder segurar esse adversário? Xará, muita organização. Para você jogar contra uma equipe dessa, você tem que estar muito bem organizado, muito bem compactado, suas linhas têm que andar justas. Você tem que tirar o conforto mesmo, ser agressivo na hora de marcar, certo? Para tirar o conforto do atleta. A gente sabe da qualidade técnica individual e coletiva desse grupo. Atletas experientes, atletas de nível de seleções, tanto brasileira quanto de outros países. Então você precisa de fato estar incomodando o tempo inteiro e tirar eles da zona de conforto. Não podemos deixar a bola com ele. Isso é fácil? Não. Requer um nível de concentração, uma disciplina tática, uma entrega tática. E isso a gente tem conseguido fazer ao longo das rodadas. Claro que iremos enfrentar um adversário que tem variações, né? São vastas esse tipo das variações do adversário, que de fato vai exigir da gente essa concentração, essa organização. Acho que a palavra é organização, ter essa disciplina tática, cumprir esse planejamento tático defensivo, com a pergunta que o senhor nos fez, para que a gente consiga, assim, retomar essa bola e colocar aquilo que a gente tem feito de bom também. Nós não podemos perder a nossa essência. Nós precisamos atacar, nós precisamos agredir o adversário, gerar desconforto defensivo para eles também. E dentro da nossa casa, eu tenho certeza que a gente vai buscar esse equilíbrio, e a expectativa é que a gente possa fazer mais um excelente jogo. Humberto, e assim, as vésperas do Brasileirão, a gente vê aí, né, que os clubes continuam investindo em treinadores estrangeiros, né? E você vem de uma geração jovem que está crescendo, né, um treinador vencedor. Como é que você vê todo esse movimento do mercado com treinadores de fora, principalmente portugueses, alguns argentinos, com vocês mais jovens, vamos dizer, da escola brasileira, ou um mais experiente, como o Abel Braga, né, que está no Fluminense? Como é que você vê tudo isso? Olha, é o que tem ocorrido, é fato, a gente não tem como fugir. Já falei em outras oportunidades. Eu não vejo idioma, eu não vejo passaporte. O mais importante, de fato, é o conteúdo, a capacidade,
a metodologia desse profissional. O ano passado tinha aquela questão do regulamento, né, de o treinador não poderia ser trocado 2 vezes, ele também não poderia ir para outro clube. Naquela oportunidade, qual foi a minha resposta? A gente tem que ter a mudança de mentalidade. E continuo nesse aspecto de treinadores estrangeiros. Nós precisamos ter essa mudança de mentalidade, principalmente para aquelas pessoas que têm a caneta, que têm o poder da contratação, que possam, de fato, ter convicção na hora que contrata um profissional, seja ele local, seja ele estrangeiro, se esse profissional irá atender todas as demandas, se ele tem um perfil, a característica, a metodologia, que vai casar com o DNA do teu clube, com as características que você tem individual de cada atleta dentro do teu clube que você mesmo contratou. Ao meu ver, é aí que está o X da questão. Independente, assim como já foi vários brasileiros em outras ligas, isso é válido, acrescenta, mas o mais importante não pode ser moda, vou trocar porque o caminho está sendo esse, eu vou comprar o sossego, vamos dizer assim, entre aspas, porque a mídia pede isso, todo mundo tem pedido isso, os torcedores, e eu vou ter um sossego aí de 1 mês, 2 meses. Mas o mais importante é ter convicção nesse profissional, fazer um estudo detalhado desse profissional para ver se ele vai atender e dar o tempo para que esse profissional possa exercer as suas ideias. A gente sabe que não tem fórmula mágica, haja visto o Guardiola, que já está há muito tempo, o Klopp há muito tempo no Liverpool, e eles sempre, quando são perguntados, eles falam, 3 anos, 4 anos, para você colocar, implementar, colocar ideia. A gente sabe que aqui é utopia, são os próximos resultados, mas o mais importante que eu vejo, independente de passaporte, de idioma aí, é essa questão de ter o entendimento, a convicção nesse profissional, seja ele brasileiro ou estrangeiro, e dê o tempo para que esse profissional possa colocar em prática as suas ideias. Aí eu tenho certeza que será importantíssimo para o futebol, porque também dá um trevo na cabeça do atleta. Tem uma metodologia, quando ele começa a adaptar, vem outra, aí vem quebrando, 3, 4 treinadores numa temporada, o futebol vai cada vez ficando mais pobre. Humberto, a gente viu que essa goleada do Atlético sobre a LDU por 4-0, ela chamou muita atenção, principalmente da imprensa de fora. A gente vai olhar, né, pesquisar, e ver que os próprios torcedores do Flamengo já ficaram meio assustados. O nosso próximo adversário, o Atlético, vence a LDU por 4-0. Você acha que uma vitória sobre o Flamengo ela faz com que as outras pessoas, principalmente quem está longe do dia a dia do Atlético, enxergue o time de uma outra forma e mude o patamar do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro? Com certeza. Essas equipes com poderio de investimento já vêm jogando junto, e cada ano vem investindo cada vez mais no seu elenco, que a gente fala de Atlético, Palmeiras, o Flamengo, o próprio Corinthians aí, que foi buscar no mercado o ano passado. Que eu falei, os olhares estarão voltados para esse jogo. A gente sabe o tamanho do Flamengo, a grandeza do Flamengo, nacional e internacionalmente. Então, você vencer um oponente, um adversário dessa grandeza, com certeza, muda e muda sim. Começa os olhares a ser voltados ainda mais para cá, mais uma vitória, isso vindo a acontecer consistente, segura que você vencendo, você vai ter coisas positivas. Então, isso que a gente vem somando, né, nessas últimas rodadas, com mais um resultado favorável de vitória em cima de um gigante que é o Flamengo, tenho certeza absoluta que muda de fato de patamar. Humberto, e a gente tem visto que você tem mantido uma base no seu time titular, né? Você faz muitas poucas mudanças, algumas questões que fogem do seu controle, como por exemplo a ausência do Arthur Henrique agora, teve o estiramento, e aí isso resultou na sua nova dupla de zaga, né? O Wanderson e o Edson. O Ramon também teve um pequeno problema, ficou fora alguns jogos, voltou, mas você manteve ainda o Wanderson e o Edson. Essa é realmente a sua dupla de zaga para o momento, até a chegada, até o Noga realmente ficar à disposição, mas essa é a sua dupla de zaga para o momento? Olha, a gente sempre vai pensar o próximo jogo, né? Então, como você bem frisou, a gente teve essa situação, tivemos que fazer também um ajuste na parte ofensiva, né? Se a gente analisar, a gente joga com 3 número 10, que é Charles, Jorge e Rato. Então, a gente tem conseguido essas mobilidades ali ofensiva.
O Edson entrou super bem ali também. O Ramon saiu, infelizmente, por lesão. Estava vindo muito bem, estava num momento de crescente. Isso quem ganha é o elenco, certo? Eu, particularmente, gosto de estar repetindo. A gente sempre busca nessa questão do entrosamento, do sincronismo. Quanto mais vezes você vai jogando junto, isso facilita o desenrolar do jogo para os atletas dentro de campo. Eles começam a entender, já sabem aonde vai ter um companheiro, e na hora de tomada de decisão, que são frações de segundo, isso facilita também algumas movimentações, alguns encaixes, através do olhar. O atleta já sabe o que vai fazer de movimentações. Então, esse volume, né, de repetições, de escalações, isso ajuda também, só que vem um componente que a gente sabe que é muito difícil. Você vê o Jorge, ele demora um pouco mais para recuperar, isso é fisiológico, e ele teve um período que ele ficou fora do jogo do Goiás, então a gente conseguiu trabalhar com ele, recuperar primeiro, dar ênfase naquilo que era necessário, e olha o jogo que ele fez. Aí um jogo que ele andou 12 km, sprint não sei quantos, que gera um desgaste absoluto, e a gente já joga sábado, domingo treina pela manhã, treina na segunda pela manhã, já viaja para a Argentina na segunda para jogar na terça na Argentina. Então o tempo é curto, ainda bem que é próximo a viagem, né, uma viagem mais tranquila, mas isso gera desgaste também. Então, e às vezes, igual o Arthur já teve o problema, então uma fadiga ali muscular, então que precisou se ausentar aí por alguns jogos, vai precisar se ausentar por alguns jogos. Então eu, particularmente, quanto mais a gente consegue dar rodagem, dar minutagem para esses atletas, para que eles possam ter um sincronismo, um entrosamento, é sempre melhor, porque aí você vai ver essa consistência e o torcedor também começa a identificar. É claro que a gente nunca fala, isso é titular, isso é reserva, por isso que a gente trabalha com todo mundo, e vai ter alguns jogos, por característica de atletas, a gente vai precisar iniciar com esse, para que a gente possa obter mais vantagem e que a gente sim aproxima da vitória. Então, por isso que tem que estar todo mundo bem, para que a gente tenha também essa possibilidade de variar em questão de estratégia em detrimento a um adversário. O público contra a LDU não foi o esperado. Você acha que a galera guardou o dinheiro para esse jogo contra o Flamengo? É 160 o ingresso, hein, Lousa? Olha, e o horário também, né, Xará? O horário, 9h30 da noite, pô, a pessoa tem que acordar cedo para trabalhar no outro dia. A gente sabe que não é fácil. A gente vive num país que todos nós temos dificuldades, né? Então, o cara vem com a sua família, que seja ele o filho, né, a mãe, a filha, que seja 2 membros de uma família. Então, é ingresso, é estacionamento, é alguma coisa que vai comer, que vai beber dentro do estádio. Aí tem um retorno. Então, a gente sabe que gera um valor financeiro muito alto. E como você falou agora, os ingressos também. Então, está difícil para todo mundo. Então, mas o público que foi, nos apoiou, nos incentivou. E amanhã, casa cheia, tenho certeza que irão nos apoiar do início ao fim também. E parabenizar, aproveitar a oportunidade de parabenizar o nosso torcedor que tem abraçado, tem nos apoiado, não somente nesse momento, desde o meu primeiro jogo aqui contra o Iporá, eu já senti essa energia, eles apoiando, incentivando, jogando junto. Então isso é importante, o atleta se sente seguro, se sente confiante. E dificuldades iremos encontrar dentro das partidas. Então, nesses momentos da adversidade, que eles possam mesmo abraçar a equipe, passar essa energia de fora para que os atletas dentro de campo retomem a confiança e consigam fazer sempre o seu melhor para que a gente, no término de todas as partidas, possa estar celebrando mais uma vitória. Humberto, boa tarde, tudo certo? Aproveitando que você está falando sobre isso, o Atlético está com a mentalidade lá em cima, até mesmo com essa sintonia que tem com a torcida, conseguiu um resultado importantíssimo na Sul-Americana, vem de um título, né, estadual, enquanto a mentalidade do adversário está vivendo essa crise, né, com a torcida. Você acha que dá para tirar proveito no jogo de amanhã? Olha, nós temos que fazer, o mais importante é levar para campo e cumprir à risca o nosso planejamento de jogo, a nossa estratégia de jogo. Iremos enfrentar, a certeza que eu tenho é que iremos enfrentar muita, mas muita dificuldade. É o jogo mais difícil, sempre a gente encara o próximo adversário como o jogo mais difícil, a nossa maior missão. Por reunir vários atletas de nível de seleções, então isso vai exigir da gente uma disciplina tática defensiva muito forte, uma organização defensiva muito forte, e uma equipe que tem me chamado a atenção na sua pós-perda, na sua maneira de pressionar o adversário, na sua transição defensiva,
muito agressiva, vai exigir da gente, no momento que a gente tiver a posse de bola, que a gente tenha sabedoria, tenha variações, tenha movimentos para gerar desconforto defensivo ao adversário. Então, a certeza que eu tenho, eu não vou entrar nessa questão do que eles estão vivendo lá, até porque a gente não tem controle sobre isso. A gente sabe que cada ser humano absorve de um jeito, mas o mais importante é a gente focar, canalizar nossas energias para nosso plano de jogo e que a gente possa ir para campo e fazer a nossa melhor partida. A gente tem feito bons jogos, tem evoluído rodada a rodada, e isso nos traz confiança. A expectativa é que a gente possa ir para campo e, de fato, levar para campo a nossa melhor versão. Então, essa é a nossa expectativa. Esperamos cumprir isso e que, mais uma vez, a gente possa, no final da partida, estar comemorando junto com os nossos torcedores. Valeu.